Olá, eu me chamo Fabielle Rocha e junto com minha colega Milena Zanata, nós vamos falar hoje sobre o arremesso de peso, que é uma modalidade olímpica do atletismo. Os atletas que competem nessa modalidade, eles precisam arremessar uma bola de metal o mais longe possível. E as qualidades principais desses atletas precisam ser a força e a aceleração. O arremesso de peso possui diversos estilos técnicos de arremessar, e entre as provas com implementos é a mais usada na iniciação. Ao contrário do lançamento de dardo, lançamento de martelo e lançamento de disco, esse esporte é chamado oficialmente de arremesso devido ao fato do peso ser empurrado e os demais serem projetados, com essas características diferentes. As fases do arremesso de peso são a preparação do arremesso, que é a empunhadura, o arremesso em si e a conclusão do arremesso, que nós vamos falar mais adiante. Falando sobre a bola, a bola oficial masculina, ela tem mais ou menos um peso de 7 quilos, e é geralmente feita de bronze ou de ferro fundido e chumbo, possuindo cerca de 12 centímetros de diâmetro. Na categoria feminina, ela pesa 4 quilos e o seu diâmetro é de 9 centímetros aproximadamente. Falando sobre as fases ali dos movimentos do arremesso, vem a empunhadura, que o peso ele fica sobre os calos das mãos abertas, seguro pelo dedo mínimo e dedo indicador. Nem forte demais e nem fraco demais. O jogador fica de pé e de costas para onde a bola cairá, colocando seu peso sobre a perna direita e a esquerda fica apoiando na ponta dos pés. Depois vem o deslocamento, que é a posição em T. A partir dessa posição, o arremessador deverá posicionar o peso bem próximo ao pescoço ou ao queixo, de forma que a palma da mão esteja voltada para o queixo, enquanto o cotovelo manterá um ângulo aproximadamente de 45 graus, não abaixado dessa posição durante o arremesso. O jogador fica na posição ali de força, que é a posição em T, O olhar mantém-se no ponto oposto ao da queda do peso. A partir dessa posição, deve haver uma rotação de quadril na direção do lançamento, enquanto o jogador ficar de frente para onde o peso cairá, ao mesmo tempo em que o lado esquerdo resiste, bloqueando o movimento. Esse movimento termina com uma extensão do braço que irá lançar o peso, mantendo-se os pés em contato com o solo até o atleta perder o contato com o peso. Toda essa técnica serve para que haja uma transferência de velocidade de jogador para o peso, Vemos aí na imagem o lateral, deslocamento lateral e o deslocamento, a lateral sem deslocamento. Depois vem a recuperação, que consiste na troca rápida das pernas pelo jogador para o equilíbrio do mesmo, e evitar os lançamentos nulos. O jogador que utiliza a recuperação tem sua velocidade de execução em demasia. Vou falar agora sobre algumas regras, São 8 regras gerais, O peso ele deve ser lançado de dentro do círculo e com apenas uma mão. O peso ele deve ser lançado com as pontas dos dedos e não com a palma da mão ou a mão toda. E o peso deve ficar entre o pescoço e o ombro do jogador e deve pressioná-lo até o momento do arremesso. O jogador não deve mudar a posição do peso antes de lançar. Durante o lançamento, o jogador deve rodar 180 graus, sobre si mesmo, antes de lançar o peso.
E o jogador não deve sair do círculo antes que o lançamento seja terminado, né? Ou seja, o peso esteja parado no solo. E o peso deve cair dentro da zona de quedas. A distância é medida até a primeira marca onde o peso tocou o solo, certo? Bom, pessoal, eu queria falar sobre isso, né? Sobre o arremesso de peso. Acredito que mais pra frente a gente possa falar um pouco mais, mas por hoje é só, tá bom? Muito obrigada novamente e até a próxima. De lançamento. A primeira atividade de hoje será a confecção do implemento peso. Para essa atividade, iremos utilizar uma meia e um pouco de areia. Agora, iremos encher a meia com a areia. Após encher a meia com a areia, iremos moldar uma bolinha com a mão, para ela ficar bem redonda. Após isso, iremos enrolar a ponta da meia e transpassar a bola de areia por dentro da meia novamente. Novamente, iremos moldar com a mão para ficar redondo, enrolar a meia novamente e transpassar a bola por dentro da meia. Então, o peso adaptado ficou dessa forma. Podemos construir vários tamanhos de peso, com vários materiais adaptados. Vamos para a prática, pessoal? Agora, irei demonstrar como é realizado o movimento do arremesso de peso. O atleta, ele posiciona o peso no pescoço, abaixo do queixo e acima do ombro. Ele posiciona a perna direita à frente da perna esquerda, lateralmente. E ele terá que fazer a rotação do ombro e da cintura. Após executar a rotação do ombro e da cintura, ele terá que estender o cotovelo e impulsionar o peso para baixo com os dedos. A nossa segunda atividade de hoje, os alunos terão que executar 10 lançamentos contra a parede, com o objetivo de trabalhar o movimento do arremesso de peso. Boa atividade, pessoal! Esperamos vocês! Até a próxima!